Gestão Ronaldo deixa Henrique fora dos planos e entrega caso à Associação Cruzeiro. Um ídolo, né? É um jogador que tem uma história, Leandro, no Cruzeiro, multicampeão, está lesionado, né? Se recuperando de uma lesão. Como é que fica essa situação? Porque eu não ouvi o Henrique ainda se pronunciar, ninguém, você no staff, no caso, você que é um empresário, que tipo de situação fica e o que fazer quando acontece uma decisão como essa? Assim, eu acho que eu fui até muito feliz quando eu comecei contextualizando, né? Eu entendo que todo mercado, em toda mudança de gestão, em toda mudança de modelo de negócio, em toda aquisição, em toda fusão, vem a se passar momentos apreensivos, momentos difíceis, momentos de tomada de decisão. A gente tem muito profissionalismo para encarar todas essas situações. Falando especificamente do Henrique, o Henrique, cara, é um atleta exemplar, doou a vida para o Cruzeiro, né? E naquele processo que tudo aconteceu lá no Cruzeiro, o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, não queria que o Henrique ficasse em função de ter um salário alto, a gente emprestou o Henrique para o Fluminense. No início do contrato do Henrique Fluminense, o presidente do Cruzeiro pediu para que o Henrique retornasse, né, para o próprio Cruzeiro. O Henrique largou tudo e retornou para o Cruzeiro. E aí eu posso até estender um pouco mais. Talvez o Henrique, Fábio e Léo sejam um dos caras que tem o Cruzeiro tatuado no coração, sabe? São os caras apaixonados por aquilo e que só se veem vivendo naquele lugar. Assim, é incrível o quanto eles deixam transparecer aquilo, essa paixão que eles têm pelo Cruzeiro. Somado a isso, aconteceu esse processo de mudança, né, da SAF. Eu apoio e torço pela profissionalização do futebol, mas tem algumas coisas que eu falei lá atrás que não pode ser esquecido, né? O ídolo é a peça-chave dentro desse processo. Não tem jeito. Quanto tempo a gente demora para formar um ídolo no clube? Quem são os ídolos atuais dos clubes? Será que são ídolos? Então, eu acho que o ídolo é um instrumento de extrema importância, né, e muito valioso dentro desse processo. O caso do Henrique, até diferente do caso do Fábio, a gente vem conversando sim com o Cruzeiro para chegar num denominador comum. O Henrique, diferente do que saiu em algumas matérias, aceita sim reduzir o salário, aceita sim ajudar o clube, como sempre ajudou, como já fez no passado. Então, essa história não existe da parte da gente. O que existe sim, e está na mão do nosso jurídico, porque, segundo a lei trabalhista, quando você sofre uma lesão pelo clube, o clube tem que te recuperar, e o Henrique está nesse processo ainda de recuperação, e depois disso, ele ainda ganha mais um ano de contrato. Então a gente está negociando, né? Assim, na verdade, isso não é nem negociável, isso é lei. Então a gente precisa analisar. Eu entendo tudo que está acontecendo com esse processo de SAF, de fusão, de aquisição, eu entendo exatamente o que está acontecendo, né? Ainda de avaliação, diagnóstico do que está acontecendo de maneira bem específica, né? Com o rombo do tamanho do Cruzeiro. E aí depois sim, a gente está aguardando, bem delicado, conversando de maneira bem profissional, já coloquei o jurídico para conversar, né? Para chegar ao denominador comum, assim, o Henrique está lesionado. E agora até arcando com um tratamento próprio, porque ele nem está indo mais no clube. Então, assim, é muito ríspido você tratar um ídolo dessa forma, sabe? Tantos títulos, tantas conquistas, tantas entregas. Assim, me dói muito no peito em ter que sentar com o Henrique e tomar a decisão para, cara, a gente não tem mais o que fazer, vamos ter que ir para o caminho judicial. É muito ruim isso, sabe? Então, a gente espera que esse pessoal tenha aprendido, né, tudo de ruim que aconteceu no caso do Fábio e que possa sentar com a gente da melhor maneira possível. Estamos sempre abertos para tentar ajudar o clube, e eu sempre costumo dizer isso, o clube é mais importante que tudo, sabe? Clube em primeiro lugar, e depois o ídolo, né? E os processos têm que se adequar a essa realidade. Não vai ser de cima para baixo que você vai mudar o futebol. Não tem jeito. Ô Edilson, e essa resenha aí dos Sobs, que acabou dando uma baita de uma repercussão lá no nosso amigo Duda Garbi lá.
falando, pô, que aquela coisa de chutar o escanteio no céu, pô, não pisei na área e tal. É por aí mesmo? Você acha que a crítica é exagerada em cima dele? Na real, vou ser bem sincero que eu olhei essa entrevista dele nesse ponto aí, mas eu não vi toda a repercussão, que eu tomei muito aéreo a televisão, meu. Tô assistindo muito pouco, ainda mais programa de esporte, tô assistindo muito pouco, entendeu? Mas eu vi que era um jogo do Inter e Cruzeiro, isso, né? Inter e Cruzeiro, e o Inter tava para cair? E aí ele falou, pô, não pisei na área. Teve uma hora que eu fui cobrar escanteio, chutei a bola lá no céu e tal. Enfim, segurando, né? Então, eu acho o seguinte, entendeu, velho? Vou ser bem sincero e sempre sou bem sincero em todas as coisas que eu falo. Nós jogamos um jogo dentro da arena do Grêmio ali em 2018, no ano que nós caímos no Cruzeiro, e, meu, eu ia fazer de tudo. Se pudesse fazer gol, eu ia fazer, porque eu estava pelo meu ganha-pão ali pelo Cruzeiro. Então, acho que tudo que eu fiz pelo Grêmio, todo o respeito que eu tive pelo Grêmio, foi enquanto eu estava jogando ali. Eu acho que isso não vai morrer logo depois que eu parar, que é um clube que eu tenho uma admiração gigante. Mas tudo que eu pude fazer, eu fiz enquanto estava jogando no Grêmio. Então, esse é o respeito que o torcedor tem que saber que o jogador tem, enquanto você está jogando no clube. Então, acho que essas coisas, de repente, você fazer um gol e não comemorar, esses negócios assim, eu sinceramente eu sou totalmente contra, porque aí é uma falta de respeito com quem está te pagando teu salário, com os seus companheiros que estão ao seu lado. Então, acho que isso é uma coisa que eu não concordo muito. Porém, essa situação do Sobis, se de repente o Grêmio tivesse uma situação para cair e eu tivesse num time que eu não estivesse brigando por nada, não sei se eu não faria o mesmo, entendeu? Vou ser bem sincero para vocês. Isso que eu ia perguntar, se você acha que abre precedente para outros jogadores fazerem o mesmo. Eu acho que não é nem abrir precedência, eu acho que isso aí é na hora, isso aí é de sentimento de cada atleta, entendeu? Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu acho que por trás de todos os jogadores tem cada jogador tem um clube que ele ama, que ele gosta, é por isso que eu estou dizendo, estou sendo muito sincero, e nem precisava entrar num debate desse. Se fosse uma situação contrária do Grêmio em si, é um clube que é um dos maiores clubes que eu tenho carinho hoje, um clube que eu tenho um amor, e o meu time que eu estivesse jogando não tivesse competindo nada, fosse um jogo normal, de repente eu faria o que o Sobis fez, entendeu? Eu tentaria não prejudicar o clube. Tá certo, Fala aí, Cássio. Não, eu concordo com o Edilson. Acho que vai do jogador. O pessoal caiu matando muito no Sobis, assim, que ele se queimou, que ele. E eu tenho uma opinião contrária, assim, que tem muitos fatores assim na vida do jogador que fazem ele escolher uma coisa ou outra, e o Sobis é um cara muito inteligente, né? Então acho que se ele escolheu fazer aquilo e ele que escolheu falar aquilo também da vontade dele, ele sabe o que tá fazendo. Eu acho que ele assumiu o risco, né? Não foi um boato, foi ele mesmo que chegou lá e falou. Então ele sabia que poderia repercutir negativamente para ele, mas não acho que ele estava se importando com isso. Sem sombra de dúvidas, o Sobis é um cara muito inteligente, um dos caras mais inteligentes que eu joguei no futebol, não só dentro de campo, mas fora de campo. Então, e é um amigo que eu tenho. Então, eu tenho certeza absoluta que tudo que ele falou ali, ele falou de coração, e ele foi muito honesto com ele mesmo, entendeu?